Com a palavra, o senhor Celso Deucher, por até 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, compatriotas do movimento Sul é Meu País aqui presente, demais compatriotas brusquenses que acompanham a sessão da Câmara de Vereadores. Quero dizer, senhor presidente, agradecer pela gentileza da mesa diretora de ter nos permitido esses 10 minutos para que a gente possa explicar brevemente e rapidamente o que é que nós vamos fazer sábado. Até porque Vossas Excelências devem ter visto que nos últimos dias o Poder Central resolveu nos atacar. Por quê? Porque ele sentiu que na verdade, no nosso meio, essa ideia ela está aí, ela está viva. Por mais que as pessoas queiram dizer que não, aqui não é a Catalunha, não, aqui não é a Escócia, não, ela está viva, ela vive. E essa ideia, ela é importante que se diga. Ela não está aqui para gerar conflitos entre nós. Ela veio para questionar o poder público, questionar o poder central, a forma como ele trata o cidadão. E é por isso que nós queremos que o nosso cidadão brusquense, o cidadão da região sul do Brasil, vá às nossas urnas, lá no meio da rua, qualquer cidadão, dizer se ele está contente ou não com a Federação Brasileira. O que é esse descontentamento? O descontentamento com a forma como o Estado brasileiro trata nós como cidadãos. Isto, e eu vou provar para os senhores aqui, é o que está em jogo. Não é nada mais. O Sul não é melhor nem pior que ninguém. O Sul não é mais nem menos que ninguém. Nós somos brasileiros. Agora, por que eles nos tratam dessa maneira? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Até porque eu estou nervoso. Eu sempre estive aqui na casa e não fiquei nervoso assim, agora estou aqui nervoso. Me ajuda se eu errar aqui, velho. Do meio aqui, né? Isso. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aos senhores, e isto reputo como importante, porque aqui é uma casa legislativa e Vossas Excelências preocupam-se em fazer leis. Por quê? Porque uma sociedade organizada, ela precisa de leis. Agora, quando você tem dentro da sociedade pessoas que questionam certas leis, os senhores colocam aquele ponto de interrogação. Será que a nossa lei está correta? O Movimento Sul é Meu País, dizem, quer derrubar uma cláusula pétrea. Não é este o nosso objetivo. Nunca foi o nosso objetivo quebrar qualquer coisa na Constituição brasileira. O nosso objetivo sempre foi questionar a Constituição pela forma como ela trata os estados como meras satrápias, ou seja, sem autonomia nenhuma. O nosso prefeito é um mero mendigo lá em Brasília. Vossas Excelências sabem disso. Muitas vezes até reclamam do Poder Executivo, mas ele dá desculpa que Brasília não mandou dinheiro. E, no entanto, nós não queremos derrubar essa cláusula pétrea, mas o dia que nós quisermos, se um dia nós quisermos, nós temos 3 maneiras. Podemos derrubá-la dessas formas. A primeira não é o nosso caso sob nenhuma hipótese. Nós não somos a Espanha. Nós somos a região sul do Brasil. E o nosso movimento ele é pacífico e ele é plebiscitário. Por isso os senhores vão ver as nossas urnas lá no meio da rua. Para qualquer cidadão, seja ele contrário ou favorável, poder chegar lá e dizer, olha, está aqui o meu voto sim, está aqui o meu voto não. É só isso que nós queremos. E para nossa tristeza, dizia para o presidente ontem, soubemos de um vereador em Curitiba que pediu, vejam o absurdo, a suspensão, no dia 7 de outubro, do direito de expressão no sul do Brasil. Vejam a loucura que o Brasil chegou para tentar manter a sua integridade territorial, como se nós quiséssemos quebrar as cláusulas pétreas. Alega ele que o nosso movimento é ilegal, que o nosso movimento quer derrubar o Estado brasileiro. Ora, não é, como eu disse, este o nosso objetivo. Além do mais, esse movimento baseia-se na própria Constituição Federal, e nós temos CNPJ, nós temos sedes, nós temos
hoje em 963 municípios do sul do Brasil. Fundamenta-se no artigo 4º, item 3, que é o direito de autodeterminação dos povos, além do direito de liberdade de pensamento, liberdade para se organizar, para difundir e defender o pensamento, além dos pactos e resoluções assinados pelo próprio Brasil. Então, não se trata de uma entidade simplesmente ilegal. Eu quero chegar rapidamente aqui, se eu conseguir. Ah, meu Deus. Se tu puderes vir cá me ajudar. Ah, deu, acho que deu agora. Vamos lá, rapidinho. Aonde está, senhores, os nossos reclames? Por que nós queremos fazer esse plebiscito para demonstrar ao Estado brasileiro que nós estamos descontentes? Aqui está um dos fatores que mais nos animam, que é o fator político. Os senhores sabiam que aqui nessa casa, todo cidadão que é sulista, que nasceu no Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, chega a valer 42 vezes menos que um outro cidadão qualquer do Brasil? Veja, exemplos. O seu José Sarney se elegeu senador da República com 152 mil votos. Enquanto o senador Pedro Simão precisou de 1.862.000. Quando chegou no Senado da República, Pedro Simão era 1 voto. E o seu José Sarney também 1 voto. O senador Teomário Mota, com 96 mil votos, se elegeu senador da República. Enquanto o senhor Álvaro Dias, lá do Paraná, pelo simples fato de ser um paranaense, precisou de 4 milhões de votos. E quando chegou a Brasília, ele representava 1 voto, e o senhor Teomário, 1 voto. Mas não é só na Câmara Alta que nós temos problemas. Na Câmara Baixa nós temos problemas e problemas sérios. Por exemplo, e muitos sabem disso, o deputado Carlos Andrade, por exemplo, com 6.733 votos, virou deputado federal. E o nosso Amin, aqui de Santa Catarina, que é um exemplo mais perto de nós, precisou de 229 mil votos. Significa dizer que nós deveríamos ter, o Sul deveria ter pelo menos 86 deputados a mais em Brasília para nos representar? E não tem. Na hora que nós aqui de Brusque precisarmos de uma barragem aqui em Botuverá, nós vamos para Brasília lutar, quem vai vencer? Uma ponte no semiárido do Nordeste, no terreno do Sarney, que nem Rio tem. Esta vai ganhar verba federal. A nossa necessidade não vai, porque nós não temos voto para ganhar. E os deputados vão dizer, senhores, esse é o jogo, vocês têm que aceitar, está na lei, é isso. Essa discriminação para nós, ela é gritante, senhores. Por isso a existência de sentimentos como o nosso. Não dá para deixar passar isso em branco num Estado nacional que discrimina seus próprios cidadãos, tornando uns com mais validade e outros com menos validades. E olha, esse não é um problema do cidadão do Sul e do cidadão do Nordeste. É um problema que o Estado brasileiro criou para nós. Mas agora vejam uma outra situação bastante interessante, senhores, na questão tributária. De 2011 a 2016, o Sul mandou para Brasília exatos 839 bilhões. Esses são números do Portal da Transparência para qualquer um de nós poder ir lá e conferir. Retornou em investimentos para o Sul 194 bilhões. Brasília, me perdoem a expressão, roubou do Sul 644 bilhões em 6 anos. E aí nós nos perguntamos, senhores, aonde está o dinheiro? Foi aplicado nas populações pobres do Nordeste? Jamais, porque faz milhares de anos que eles estão lá sofrendo do mesmo problema. O dinheiro foi aplicado na corrupção, está aí gente com milhões dentro do seu apartamento, gente roubando milhões, e que a gente vê todo dia, basta ver o Jornal Nacional, ver qualquer jornal. Ali está o dinheiro do Sul.
Ali está o dinheiro dos demais povos dos Brasis que não conseguem se autossustentar porque tem que sustentar a meca da corrupção chamada Brasília. E com isso, senhores, eu quero dizer, quem é o inimigo do Sul? Quem é o inimigo dos demais povos dos Brasis? Brasília! É o mal que nos infelicita. É o mal que nos leva ao desastre. É o mal que cria favela aqui em Brusque. É o mal que cria favela em todos os cantos do Brasil. Porque eles arrecadam riqueza e devolvem pobreza. É isso, é por esse motivo, senhores, que existem movimentos dessa natureza. Não existe movimento que nós se achamos melhor que ninguém. Existe movimento porque existe injustiça. Se não houvesse injustiça, não haveria reivindicação por melhoras. E para finalizar, e agradecendo mais uma vez, nobre presidente, eu quero dizer para vocês que nós, do Movimento Sou é Meu País, estamos felizes. Por quê? Nesse dia 7, independente do que aconteça, nós já vencemos. Por que vencemos? Porque nós vamos ter uma urna na rua, onde um cidadão pode ir lá e dizer, olha, eu sou contra, ou eu sou a favor. Isto é democracia, isto é o que nós queremos. Nós não defendemos a separação do Sul, nós defendemos o direito que as pessoas têm de ter essa ideia. E é por isso que esse movimento é democrático e é plebiscitário. Viva o Sul livre! Obrigado, Celso.